Bom dia, pessoal. Então, uma atualização aqui de Bitcoin para vocês, para ficarem por dentro das possibilidades, tá? Estamos a um passo de romper o topo histórico, porém, nós temos duas interpretações, né? Um viés bearish e um viés bullish, né? Então, numa tese bull, o Bitcoin ele está corrigindo aqui, né? Ele caiu, bateu aqui no suporte, repicou, voltou, né? Aqui teve um choque para alta nessa região, fez o choque para alta, voltou nessa regiãozinha aqui do suporte, só coletou a liquidez aqui desse fundo e decolou com bastante força, tá? Então, a Bitcoin apresentando movimentações de alta, né? Porém, um volume, né? Olha só, um volume aqui embaixo não muito alto, né? Diferente dos estirões passados que tiveram um volume um pouco maior, né? Olha só aqui ó, a quantidade de volume que teve nas subidas do passado. Então teve um volume aqui mais ou menos nessa subida, né? Foi mais uma subida, digamos assim, com pouca força vendedora do que de fato presença, né, de volume comprador. Foi um volume normal, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem chance de romper o topo histórico? Claro, tomou um passo dele, tem fundamento para uma coleta aqui de topo, para coletar liquidez, né? Mas, olhando assim, a questão do volume e tal, talvez seja um rompimento fraco, sabe? Um rompimento aqui do topo histórico fraquinho e já volte a cair. Então, daqui para frente, tudo que subir, no meu ponto de vista, é lucro extra, tá? E do ponto de vista bearish, existe possibilidade de marcar um topo aqui onde a gente está e não romper o topo histórico? Também existe, né? Como assim? Então, olhando a análise de estrutura aqui, nós tivemos o topo histórico e foi o topo histórico que fez um fundo descendente em relação ao fundo anterior. Então, aqui, né, pela primeira vez aqui, nós temos aqui uma estrutura, né, baixista, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Até se eu colocar num gráfico Heikin Ashi, por exemplo, e mudar aqui para, vamos ver, 2, 3 dias, ó, 2 dias, olha só. Então é uma estrutura só de queda aqui, ó, tá vendo? Então o que eu quero dizer é que o topo referência da estrutura é essa, o fundo referência é essa, e aqui foi o choque de baixa, né? Então nós estamos agora na resistência top fishing dessa estrutura baixista, né? E esse movimento aqui foi um movimento de liquidez interna. Então poderia cravar nessa resistência top fishing e fazer uma nova estrutura baixista aqui, né? Então a gente tem que ficar esperto nisso, tá? Por isso que é o momento, né, de realizar posições, por isso que altcoins da Bagspot que subiram bastante, que já estão no lucro, né? Eu estou vendendo as altcoins que não subiram muito ainda, que estão lá consolidando lá no fundo, essas aí eu não vendi ainda. Então, às vezes, né, a gente espera uma rotação de capital para essas altcoins que não subiram tanto, tipo Atom, Polygon, né, Kava, e várias outras, tá? Então é isso, pessoal. Então só fiquem atentos, né, porque a gente fica olhando muito essa estrutura altista e esquece de comparar ela com o passado. E aqui nós temos uma estrutura baixista que está dominando ainda, né? Então a gente precisaria vencer ela, tá? Para fazer estrutura altista. Então, tecnicamente falando, né, se romper topo histórico, tá? Aqui seria um boss, né? Aí a gente poderia até pensar se romper aqui, né, andar um pouquinho mais, quem sabe. Se andar um pouquinho mais, aí fica, isso aqui passa a ser uma estrutura altista, passa a ser fundo referência, topo referência, passamos a puxar uma FIBO nessa estrutura, né, quando ela acontecer, e aí passamos a procurar pontos abaixo de 0.5 com suportes aqui, né, para ter uma continuidade assim, né, se caso isso acontecer, entendeu? Tá, então vamos ficar de olho nisso, né? Então nós temos possibilidades bullish e possibilidades bearish. Como a gente não sabe o que vai acontecer, é bom vocês saberem essas possibilidades para poder se proteger, né? Então agora é o momento de se proteger. E esse movimento acontece bastante, ó. Vamos ver aqui nessa consolidação do passado, né? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a movimentação. Olha só,
Então, estrutura baixista, o fundo mais baixo aqui, topo mais alto é aqui, estrutura baixista. Faz o choque para alta, sobe até o top fishing, desenha uma nova estrutura baixista, né? Aí, ó, sobe até o próximo do top fishing, que aqui é o order block, nova estrutura baixista, né? Faz fundo, aliás, faz topo, faz fundo, ascendente, sobe até perto do top fishing e agora desenha, só que aqui não rompeu o fundo e aqui reverteu de fato, né? Então, olha só, fundo, topo, fundo, choque para alta. Opa, fez um choque para alta, vai voar, bate no top fishing, devolve, né? Porque tem que identificar que o topo mais alto é esse, o fundo mais alto é esse. Isso aqui pode ser só uma estrutura de consolidação, fez o choquezinho, bateu na resistência, devolve, né? Entendeu? Subiu, bateu na resistência, devolve. Então, mesma coisa aqui, ó, pode acontecer isso. Então, por enquanto, candles direcionais ainda, né, força ainda, a gente segue mais saudável, mais favorável para touros, tá? Mas fiquem atentos, porque estrutura baixista, choque para alta, top fishing, pode cair, entendeu? Então, no Heikin Ashi, se isso for acontecer, nós vamos ver uma diminuição do volume do corpo nos próximos candles, né, se isso for acontecer. Então, olha como os candles têm corpo cheio, quando chega próximo do topo, ó, começa a ter pavio para os dois lados, corpo menorzinho, candle de decisão e devolve, né? Ó, corpo cheio, de repente um candle de decisão aqui, ó, pavio para os dois lados, corpo pequeno, tá? Então, se os candles começarem a diminuir aqui, né? Ó, no 12 horas o volume do corpo está querendo diminuir, apesar do volume ascendente. Então, como eu disse, ainda está favorável para touro, né? Tem mais volume para touro, tá? Mas vamos se proteger. Um abraço.